Olá, boa noite. Boa noite para vocês. Vamos entrando. Tudo bem, Elane? Que bom que você está por aqui, conseguiu entrar para a gente estar batendo um papo aí ao vivo, né? Que bom. É muito bom quando a gente reserva, né, esse tempinho para poder estar dedicando ao nosso negócio, né? Então, eu vou começando. Oi, Kênia. Tudo bem com você? Que bom que também você conseguiu estar aqui, presente com a gente, tá? Bom, a gente está aqui nessa primeira live, então sejam muito bem-vindas. Aqui pode ter certeza que eu vou dedicar o meu melhor para vocês. Isso aí a gente vai entregar ouro mesmo. Eu vou contar e revelar de fato todos os segredos que me fizeram chegar onde que eu tô hoje, no patamar onde que eu tô hoje de forma profissional. Então é por isso que eu queria estar aqui compartilhando com vocês. E esse tema foi vocês mesmas que escolheram, né? Então isso é muito bom. Boa noite, Francisca, tudo bom? E aí, o que acontece? A gente está aqui para fazer essa primeira live de conteúdo mesmo no Instagram. E o tema da nossa primeira live é como que a gente pode encontrar, como que a gente pode abordar e como que a gente vai fazer para poder fechar com o cliente aqui na estética, tá bom? E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje e eu queria saber o seguinte, vocês estão me ouvindo e me vendo bem? A conexão tá chegando bem para vocês aí? Me responde aqui nos comentários para poder eu saber se tá tudo bem. E enquanto isso também eu quero pedir um favor para vocês. Eu queria que... Ótimo, a Kenia já respondeu aqui para mim. Eu queria que vocês clicassem nesse aviãozinho aqui, ó, onde tá no meu dedinho. Clicasse nesse aviãozinho e enviasse essa live para outras profissionais da nossa área, né? Da nossa área da beleza e da área da estética, que você percebe que precisam saber desse conteúdo. Porque não é só porque você tá aqui que você deve ficar com esse conteúdo somente para você, tá? Você pode compartilhar, é aquele momento da troca. Compartilha aí, me indica, né, para poder essas pessoas estar conhecendo esse conteúdo e através desse conteúdo elas estarem ali chegando nos seus objetivos da estética. Eu falo que esses conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês são conteúdos que é como se fosse uma chavinha, sabe? Cada segredo, cada coisa que eu vou passar para vocês aqui é como se fosse uma chavinha para vocês estarem colocando aí no degrau de vocês para conquistarem seus objetivos, tá? Então eu queria saber se vocês estão preparadas para o conteúdo de hoje. Me conta aqui qual que é a expectativa de vocês. Estão preparadas? Percebem que realmente estão precisando desse conteúdo? Mas antes eu queria de fato agradecer vocês pela disponibilidade, pelo comprometimento que vocês estão tendo, principalmente com o negócio de vocês. Porque pra gente estar aqui separando um tempo para poder entrar em contato, né, com esse mundo do conhecimento, essas horas depois de uma plena segunda-feira, não é para qualquer um. Então eu quero aqui te honrar por essa disponibilidade e o seu comprometimento, inclusive com você e com o seu negócio, tá? Então, parabéns por estar aqui comigo. Então vamos lá? Vamos começar? Bom, nessa live de hoje, a gente vai aprender a encontrar um cliente para atender, né? E também a gente vai aprender a abordar e a fechar com esse cliente. Porque assim, meninas, nada adianta que você saber toda aquela teoria da faculdade, sabe? De cursos que a gente faz e que são aos montes e a gente guardar esse conhecimento ali somente pra gente, sabe? Você estuda para ter o conhecimento, mas a nossa vida de empreendedora é totalmente diferente. A gente sabe que a prática é totalmente diferente, né? Então, a gente precisa do conhecimento, ok? Mas a gente precisa fazer algo com esse conhecimento que a gente adquiriu, sabe? A vida de uma empreendedora de sucesso, de uma pessoa que de fato consegue faturar bem na estética, ela não vai ser transformada se você só for a pessoa que sabe mais de massagem, é a pessoa que sabe mais de sobrancelhas, é a pessoa que sabe mais de unhas.
Na teoria, na verdade, só fica na teoria, na prática não vale. Eu tava vendo aqui, enquanto eu tava esperando vocês, eu nem tava lembrando do meu certificado. O meu certificado de pós-graduação tá aqui, sabe? E assim, não coloquei num quadro, demorei 10 anos para buscar, para vocês terem noção que o curso é importante, com certeza. Não tô falando pra gente não tá fazendo a capacitação que a gente precisa para executar a técnica. Com certeza é de suma importância. Mas eu queria falar aqui para vocês que o curso não é somente, entendeu? A gente precisa realmente de outras estratégias, porque empreender, eu não aprendi a empreender, não aprendi com a minha família, eu não aprendi a empreender na faculdade. Eu fiz inúmeros cursos e eu também não aprendi nesses outros cursos, sabe? Então é uma grande falha, né, que a nossa área tem. E aliás, não é somente a nossa área, mas já que a gente está aqui para poder aprender, então eu tô aqui também para poder te ensinar. Então, olha, outra coisa que eu quero alertar vocês aqui é que eu posso falar coisas que são óbvias, sabe? Mas que acontece de ter no nosso nicho, né, na nossa área, e acontece também de ter com outros profissionais, que é o quê? Que são profissionais que dizem assim, quando vai aprender algum conteúdo, nossa, mas isso eu já sei, nossa, mas isso é tão básico. Mas na prática mesmo, essa pessoa não está fazendo nada, nem o básico que ela diz que sabe. Então, eu queria te convidar a não ser essa pessoa. Eu queria te convidar a ser uma pessoa que esteja aberta para aprender. Porque se você for a pessoa que fala que tudo é tão básico, sabe? Tudo eu já sei, você acaba se fechando para aprender algo novo ou até mesmo aquele básico de forma diferente. E quando você aprende, mesmo que o básico de forma diferente, você consegue aplicar mais isso, sabe? Às vezes é isso que falta para poder virar uma chavinha, quando uma pessoa explica de um jeito diferente. Então, eu quero te convidar a estar aberta mesmo. Vê se travou para vocês, gente. Travou? Vou continuando aqui. Bom, vê aí. Então, tá beleza, tá normal, né? Então, vou continuar. Então, estejam abertos para poder receber esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês. Vou passar de forma mais simples que eu posso, de forma assim, mais didática que eu consigo. Mas se caso for ficando alguma dúvida, vocês vão me falando, tá? Vai me falando aqui também. Bom, eu quero passar para vocês, esse conteúdo para mim foi um conteúdo chave. Esse conteúdo, ele transformou muita coisa na minha trajetória. E aí, eu quero passar para vocês algo que é óbvio, mas que deu muito resultado para mim. E eu tenho certeza que pode dar resultado para vocês também. Tá bom? Beleza? Olha, o que eu quero trazer aqui, que muitas profissionais acreditam que só precisa fazer curso. Isso a gente já falou aqui, né? Que basta fazer um curso relacionado àquela técnica e acha que tendo aquele curso vai conseguir o cliente. Mas eu e você sabe que não é muito bem desse jeito que funcionam as coisas, né? E na prática é muito diferente. Um diploma, como eu mostrei o meu da pós-graduação, ele não traz esses clientes automaticamente. A gente que tem que conquistar eles. E a gente vai aprender isso aqui. E eu queria saber o seguinte, se tem alguém que percebe que está patinando para poder conquistar esses clientes. Vocês percebem se você é a pessoa que está patinando para conquistar novos clientes? Comenta aqui para poder eu saber se você é essa pessoa. Porque se caso você for essa pessoa, você vai ser muito bem-vindo, porque com certeza esse conteúdo vai ser de muita valia para vocês. Agora, quem for, tem alguns profissionais, na verdade, que eu posso falar para vocês, que esses profissionais, eles já estão faturando bem e já tem esses clientes certos. Olha,
A Elaine tá falando o que ela precisa, né? Que ela tá patinando. Mas é o seguinte, eu queria saber se tem aqui alguém da Estética Lucrativa, que é do meu curso, porque se tiver alguém, não sei se as meninas estão por aí, mas para poder colocar aqui no comentário que é possível. É possível você faturar bem e com o cliente certo. Não sei se você viu que eu estava dispensando clientes. Essa semana eu dispensei 3 clientes. E não eram clientes ruins. Eu expliquei lá nos stories que eram clientes ótimos, muito bons, sabe? Mas eu precisei porque não estava alinhado com as minhas expectativas futuras. Mas, voltando aqui, eu quero dizer também que durante a nossa live eu vou soltar aqui algumas pérolas, alguns insights e que eu falo assim que são segredos, né? Então, qualquer coisa pega papel e caneta aí para poder você anotar esses insights. Então, bora lá. Bora para nossa live, né? Eu vou separar essa live em 3 partes. Que são o seguinte, quais que são essas 3 partes que eu vou separar aqui para vocês? Eu vou separar a parte que é como encontrar o cliente, a parte que é como que eu vou abordar esse cliente e como que eu vou fechar com esse cliente, tá bom? Então, para a gente alinhar algumas expectativas aqui e deixar em uma só página, mesmo que pareça óbvio, né, o que eu vou trazer aqui para vocês, mas para que a gente venha encontrar, abordar e fechar com o cliente, eu preciso, né, que você entenda que quando a gente sabe o que a gente está procurando, fica muito mais fácil da gente encontrar, né? Então, isso parece ser óbvio, mas primeiro que não é assim, muito bem assim, como funciona na prática. A gente se venda, a gente fecha os olhos e a gente só quer executar, executar, executar. E acaba que a gente vai fazendo esses procedimentos, né, vai fazendo cursos e técnicas, mas a gente não está preparado para poder atender de fato, porque a gente nem sabe quem que vai atender, a gente oferece para qualquer um, né, mas não é qualquer um que paga o nosso preço. Por isso que acaba que muita gente não está tendo retorno financeiro, acaba que tem muita gente que não tem clientes que de fato valoriza ali o seu trabalho, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é a gente entender quais que são essas pessoas que a gente está procurando, qual que é o nosso público que a gente quer atingir, sabe? Será que vai ser homens? Será que vai ser mulheres que a gente vai atingir? Qual que é? Quais que são as idades, por exemplo, que eu vou atender? Será que eu vou atender uma criança? Será que eu vou atender simplesmente idosos, a parte mais madura, de uma pele mais madura? Qual que vai ser esse cliente? Eu preciso saber e eu preciso entender, porque por aqui, por exemplo, eu atendo homens e mulheres, né? E eu considero que eu atendo homens e mulheres a partir de uma faixa etária ali de 16 anos de idade. Porque que eu escolhi, né? Porque eu escolhi focar de fato no pós-cirúrgico. E se eu escolhi focar no pós-cirúrgico, eu entendo que esse público vai ser a partir de 16 anos de idade, que é quando ele pode de fato, fazer um procedimento cirúrgico, mesmo que seja pela autorização dos pais, né? Então, se ele pode fazer um procedimento cirúrgico, esse vai ser o meu público. Então, eu atendo homens, eu atendo mulheres e a idade que eu atendo é a partir de 16 anos. Então, de 3 anos pra cá, eu tenho fechado mais, sabe, esse nicho. Eu tenho fechado mais para poder me conectar mais com eles, entender mais como que eles pensam, sabe? E isso vocês podem começar a pensar desde já. Qual que é o cliente que você quer atingir? E além disso, eu queria trazer para vocês o seguinte, lá no início, quando eu comecei os meus atendimentos, que eu tô falando que eu fazia tantos cursos, eu focava em nada. Então eu fazia todos os cursos e então achava que todo mundo era meu cliente. E aí a partir disso eu começava a perceber que eu atendia homens, mulheres, de qualquer faixa etária e começava ali com 13 anos de idade. Porque era o procedimento de entrada que eu tinha para esses 13 anos de idade, que era oferecer, por exemplo, um tratamento de espinho, um tratamento de cravos, entendeu? Mas quando a gente começa
a entender qual que é o procedimento que vai nos dar mais lucratividade, a gente vai contornando isso e vai ali cortando as arestas. Eu vou contar para vocês isso um pouco mais para frente, tá? Mas o que eu queria também trazer para vocês é o seguinte, eu vou contar um segredo aqui. Então, anota esse outro segredo que eu vou trazer para vocês, que fez muita diferença para mim. Que para eu conseguir ser bem remunerada na estética, quanto à escolha desse cliente, eu não apenas escolhi quem que eu iria atender, sabe? Se eu iria atender homens, se eu iria atender as mulheres, a idade, mas eu coloquei um ingrediente em conjunto que eu falo que foi o meu segredo, que foi os meus valores pessoais. Eu vou trazer isso para vocês daqui a pouco, mas esse segredo para mim fez muita diferença. Então, além de saber qual que era o sexo e qual que era a idade, eu trouxe também os meus segredos pessoais. Além de saber, outro ingrediente também, além de saber quais que eram as características do meu cliente, né, e os meus valores pessoais, eu ainda encontrei uma forma de identificar qual que era o procedimento mais lucrativo que eu tinha para oferecer para esse cliente, né, porque eu já sabia qual que era. Então, diria que fosse essa tríade. Então, um segredo é você entender que uma tríade pode também fazer com que você seja muito bem remunerada com essa escolha desse cliente. Então, vai além das características, né? Do sexo e da idade. São os nossos valores e o procedimento que você escolhe como sendo lucrativo para poder indicar para essas pessoas. E vale lembrar aqui que os valores, quando eu falo valores pessoais, são coisas assim que eu não abro mão, que tá em mim. Seja por criação, seja por alguma crença, são valores que eu não abro mão. Por exemplo, eu conheço algumas profissionais da área da estética que não atendem homens. Eu não sei se vocês atendem homens ou não, mas eu, por exemplo, atendo. Eu atendo homens e mulheres que fazem cirurgia plástica a partir de 16 anos de idade, entendeu? Mas tem umas que não atendem. Então, por isso que é importante a gente saber qual que é o procedimento lucrativo que a gente tem para poder saber se é o procedimento correto para oferecer para esse homem, para essa mulher, para essa idade, entendeu? Eu tenho uma outra cliente, uma outra colega que ela chega em casa e ela já desliga ali o celular. Ela não quer nem saber dos clientes dela. Então ela vai lá para a clínica, atende e pronto. Então, de repente, ela já volta para essa mesma estaca, que é o que eu tô falando aqui para vocês. Ela atende esse cliente lá, deixa ele lá, chega em casa como um valor de liberdade tão grande que desliga o celular, não quer saber do cliente. Ela, por exemplo, para atender um paciente meu de pós-cirúrgico, ia ser muito desafiador. Porque se caso ela entendesse que esse cliente, por exemplo, precisa de uma demanda maior, de uma atenção maior, pode ter certeza que esse cliente ia reclamar desse profissional. Com certeza, sem sombra de dúvidas ia reclamar, porque a demanda é muito maior. Então percebe que também o nosso público precisa estar alinhado com os nossos valores e ela não abre mão. Então por isso que ela escolheu até outra área da parte da estética para poder trabalhar, porque por mais que eu perceba que o meu nicho de pós-cirúrgico, essa minha área que eu atuo hoje é uma área lucrativa, é uma área que não serve para ela, porque não está alinhada com o valor dela. E essas diferenças, tá tudo bem, não tem problema ter e acontecer essas diferenças. Por isso que eu falo, acaba que não existe na prática a concorrência. Porque se caso a pessoa realmente saber lidar com isso, vai ter paciente, vai ter cliente para todo mundo. Então, para mim, eu acredito que não tem realmente nenhum tipo de concorrência no nosso mercado. E eu prefiro acreditar que vocês são minhas colegas, são minhas amigas e que eu posso ajudar vocês até com o procedimento, mesmo na prática, em execução, assim como eu posso contar também com vocês para executar algum procedimento que algum cliente meu precise.
Então eu prefiro acreditar dessa forma, mas que tenha sempre esse alinhamento, né, dos nossos valores, juntamente com o procedimento que a gente caracteriza como sendo bem lucrativo. Eu queria saber se está ficando claro, se vocês estão conseguindo pegar essa chavinha. Conta aqui pra mim. A Kênia falou que já trabalhou com pós-cirúrgico, né? Tô vendo aqui. Eu amo trabalhar com pós-cirúrgico, gente. A Hilda já sabe, já conhece minhas mãos. É ótimo isso. Eu também adoro. Bom, olha, é o seguinte. Agora que a gente já tá alinhada, foi um começo assim pra gente introduzir o assunto, contextualizar esse assunto, né? Porque é importante a gente estar na mesma página a partir de agora. Então, vamos começar pela nossa primeira abordagem, né? A nossa primeira parte. Lembra que a gente ia dividir em 3 partes? Então, vamos lá no como que a gente pode encontrar um cliente. Bom, depois que você escolhe quais são esses futuros clientes, a gente só tem somente duas formas de prospectar um cliente. Seja na nossa área da estética, da beleza, seja em qualquer área do mundo, só existe 2 formas de prospectar. Uma é uma forma que chama prospecção ativa, outra é a prospecção passiva. Então são 2 formas. Uma é ativa e outra é passiva. E como o próprio nome já diz, a prospecção ativa, né, é quando a gente procura o cliente. Quando a gente sai ali, ó, batendo de porta em porta para procurar esse cliente. Foi o que eu fiz quando eu comecei, né, os atendimentos na estética. Eu comecei fazendo a prospecção ativa. É muito mais desgastante, não sei se vocês fazem dessa forma. É muito mais desgastante, mas tem a outra forma, que é a forma passiva. A forma passiva, você vai ficar quietinha lá no seu canto. Você não vai atrás desse cliente, mas o cliente vai aparecer até você. Essa é mais inteligente, parece, né? É a menos trabalhosa para poder a gente lidar. Mas é muito importante também a gente conhecer as 2 formas. E eu vou passar aqui para vocês o passo a passo de todas elas, tá? Mas primeiro, então, vamos lá para a nossa prospecção ativa. Como que a gente pode encontrar um cliente de forma ativamente, né? É como eu falei para vocês, no óbvio. A gente precisa encontrar nos lugares mais óbvios que eles frequentam. Como, por exemplo, academia, né? Então, eu já tive meus cartões nas academias. Eu já tive panfletos na academia. Já fui lá oferecer meu trabalho para professores de personal. Eu já fui na academia e deixei lá no balcão. Então, já fiz isso. Salões de beleza, clínicas de estética, mas aí você pode pensar assim, como assim? Se eu trabalho com a área da beleza, trabalho na área da estética, como assim que eu vou fazer a prospecção nesses 2 lugares que é onde eu tô, né, atendendo? Mas é simplesmente você entender que tem serviços que são complementares um ao outro e que talvez essa clínica, esse salão de beleza não oferece. Ou seja, por exemplo, eu já atendi num salão onde que não oferecia um procedimento que eu fazia, que era uma massagem relaxante em noivas. Não era o foco deles fazer lá no salão um espaço de spa, um espaço zen. Eles não tinham espaço para isso, mas eles queriam trazer essa ideia de ter um dia de spa para uma noiva. Quem fazia esse dia? Eu. E eu tinha esse espaço lá? Não. Eu fazia simplesmente em uma das salas onde que fica reservado para noiva, junto com a noiva lá, onde que tem o maquiador, onde que tá o cabeleireiro, eu ia para lá. Então entende que um serviço pode ser complementar ao outro? Isso é muito importante a gente entender e abrir essa visão, sabe? Abrir os olhos para essas oportunidades. Da mesma forma, uma clínica de estética. Eu já tive parceiros de clínicas de estética. Por exemplo, eu tenho uma parceira aqui em Goiânia, de uma clínica muito renomada e que me indica para poder fazer uma limpeza de pele naqueles clientes dela a domicílio. Então eu vou
até esses clientes para atender o cliente dela. Então faz a limpeza de pele comigo, mas outros procedimentos é lá com ela. Entende que aí não existe concorrência, é uma questão mais de você ser de fato um parceiro da sua concorrência. Então por isso que eu falo que a gente tem que de fato criar um vínculo, porque de forma ativa ou de forma ativa, a gente precisa de clientes, tá? A gente precisa sempre estar resgatando clientes pra gente. E não sei se você já parou pra pensar, mas eu já parei assim no mundo, eu falei assim, gente, 100% do mundo um dia cortou o cabelo, fez uma unha, sabe? Então na minha cabeça é como se fosse muita gente é o nosso potencial cliente. Da mesma forma, um procedimento estético, muita gente vai fazer ou quer fazer, tem desejo de fazer um procedimento estético. Então, é muita gente que a gente tem para poder resgatar, entendeu? A gente só precisa saber identificar qual que é esse cliente ideal que vai trazer o que a gente busca do faturamento e do lucro. Porque ao mesmo tempo não adianta nada a gente falar assim que fatura 10k ou mais na estética, mas também não tem lucro. A gente tem que ter essa percepção e essa noção, né? Que precisa os dois sempre caminharem ali juntos. Bom, outra coisa também, a gente pode fazer de forma ativa, né? Essa prospecção de clientes na nossa rede de contato. Às vezes a gente tenta buscar tão longe, mas ali no WhatsApp está tão presente, né? A gente compartilhar com as nossas amigas, com os nossos amigos, com os nossos parentes, que a gente está fazendo algum procedimento novo nessa área da estética, na área da beleza. E tem também a possibilidade até mesmo de algum cliente, aliás, algum amigo chegar até você e falar assim que não sabia que você fazia isso. Entendeu? Então, se existe essa possibilidade, às vezes é porque você não está fazendo de forma ativa o seu trabalho, que é ser visto, sabe? Para poder ser encontrado. Então, isso é muito importante, a gente avisar ali os nossos amigos, os nossos familiares, que a gente está produzindo esse tipo de procedimento nas clientes e pergunta se tem alguém para indicar, quem que pode falar, quando precisar, tô aqui, gente, tô aqui. Então vocês falem, tá? É importante que as pessoas saibam que você tá ali. E outra coisa, além de você olhar, né, na sua volta, você precisa também entender que uma forma de prospecção assim que eu gosto muito, muito, muito. E aí, ó, a Adriana tá aí, ela sabe disso. A Adriana é uma aluna do Segredos da Estética Lucrativa, que é top, top. A Adriana entrou assim de forma faturando nem R$ 1.000 às vezes no mês. E agora ela fatura muito. Ela produz, ela seguiu, né, o nosso método e acabou produzindo um faturamento muito alto na clínica que ela tá. Depois eu vou trazer a Adriana para poder conversar aqui com vocês, mas assim, só de spoiler foi mais aí de 80 mil, né, Adriana? De faturamento para a clínica que você trouxe, né? Você vê o que você foi capaz. Mas voltando aqui, é através de parceria que ela conseguiu isso também. E a parceria, para vocês terem noção, gente, para mim é muito importante. Hoje eu tenho 2 parceiros, que essa médica que eu falei para vocês, que quando eu iniciei, né, eu fiquei lá batendo de porta em porta, e aí, que eu tô lá há 12 anos com ela, e outra parceira é mais recente, que eu faço tape no centro cirúrgico, que é para um otorrino. Então, assim, são coisas semelhantes, entendeu? Da minha área. Então, busca entender quais que são até os profissionais que tá ali do seu lado, que você percebe que o seu cliente tá lá, entendeu? Ó, por exemplo, o meu cliente faz personal, então eu vou no personal. O meu cliente, ele busca uma nutricionista, então eu vou numa nutricionista e vou abordar também essa nutricionista. Então, gente, faça parcerias também. Essa é uma forma muito poderosa para poder trazer clientes para você, tá? Porque eu fiz assim, deu certo. A Adriana aí, ó, tem até equipe, então deu certo também para ela. E como que a gente pode fazer a prospecção passiva? Porque uma coisa é você sair batendo, né, de porta em porta e falando assim, gente, vem aqui, né,
Eu faço esse procedimento, eu faço aquele outro, vai fazendo aquela panfletagem, né? E outra coisa é você ficar quietinha, só esperando os clientes vir. Isso é uma parte boa, né? E a estética pode trazer isso pra gente. Bom, para você conseguir prospectar um cliente passivamente, você precisa fazer por onde ser encontrado, né? Porque nada adianta você ficar lá guardado e falar assim, não, eu já fiz os cursos, quer ver? Tá aqui meu diploma, quem quiser que venha. Não é assim que funciona, né? Então não adianta. A gente tem que fazer alguma coisa, mesmo que seja de forma passiva. E quais que são, né, os ingredientes aí que a gente precisa ter, as ferramentas que a gente precisa ter para poder fazer com que esses clientes venham até nós, que esse sacrifício, né, de ir lá e prospectar o cliente seja menor? As redes sociais, sem sombra de dúvida, né? O Instagram, ele é um currículo. Ele é um novo currículo, né? Hoje em dia. Hoje em dia a gente não leva um currículo para uma clínica. Hoje em dia a gente compartilha nosso Instagram. Hoje em dia um cliente te pede qual que é o seu Instagram, né? Qual que é o seu Instagram, Adriana? Qual que é o seu Instagram, Elaine? Qual que é o seu Instagram, Francisca? Kênia, me passa seu Instagram? Então, assim, às vezes, antes de fechar com você, ele quer ver qual que é o seu Instagram. Por quê? Para saber se está coerente o que você está falando ali com a abordagem que você está usando ali com o que ele busca. Ele tem que conectar. Ele tem que perceber que está coerente, congruente, que o que você fala, você está lá mostrando. Então, por isso que é muito importante que hoje um profissional ele esteja nas redes sociais. E não sei se você já percebeu, espero que sim, mas os nossos clientes, eles são clientes muito visuais. Eles querem e buscam a beleza. Então, se eles querem e eles buscam a beleza, o nosso perfil do Instagram tem que ser um perfil que seja acessível na linguagem que a gente fale, que venha tratar ali das dores que o cliente sente, trazer resultados, isso mesmo, trazer resultados, né, Hilda? E também que gere valor. E gerar valor para um cliente é fazer posts que sejam de fato informativos, que esclareça para ele aquela dúvida que é sempre frequente para o cliente, aquelas dúvidas assim, todo cliente pergunta sobre isso. Então eu vou lá e falo, né? Lá no Instagram, faço um post sobre aquilo, faço uma live sobre aquilo, compartilho algum conteúdo nos stories sobre aquilo, sabe? As dicas e, como a gente já tá falando aqui, os nossos resultados de fato, né? Então, é dessa forma que as suas clientes, elas vão sendo atraídas até você. E além disso, para quem quer profissionalizar mais ainda, tem a questão de fazer sites, né? Sites, às vezes, não precisa ser pago, tá? Tem sites que você pode fazer que são gratuitos. Temos os blogs também, temos aquele Google Meu Negócio, que deu até repertório lá para poder a gente falar nos stories, que são pouquíssimas as pessoas que utilizam de fato ferramentas para serem vistas, sabe, nesse meio online. E também uma outra forma que não é online, mas como vocês já sabem, porque eu falei na prospecção ativa e coincide de ter, é a questão também das indicações feitas por parceiros. Então concorda que quando eu fui fazer a parceria, eu fui de forma ativa. Eu fui lá, bati na porta de várias pessoas para poder pedir que me indicassem clientes, né? Que me indicassem ali clientes que fossem os clientes que eu buscava. Mas depois o que acontece? O jogo virou. Agora eles de fato me indicam e eu acabo recebendo esses clientes de forma passiva.
Eu não preciso ir lá resgatar a Hilda, porque já teve outra pessoa que fez isso pra mim. Então, quando a Hilda chegou, ela já sabia que eu mexia com pós-cirúrgico, ela já sabia que me queria para poder fazer o pós-cirúrgico. Vocês estão entendendo como que funciona isso? Então, isso aí é muito importante, que a gente venha, além de forma ativa, a gente venha também fazer de forma passiva para que a gente, dessa forma, venha ser encontrado, seja de um jeito ou seja de outro. A Kenia aí tá falando o que ela fez, né? Isso foi ótimo, eu tenho certeza que vai dar certo, porque, como eu mostrei lá para vocês, chegam alguns clientes aqui e eu fiz um teste, né? Eu fiz uma aula para poder ensinar as minhas alunas a colocarem lá a clínica delas. Então, eu fiz uma clínica de mentirinha, coloquei na internet, no Google, e aí acaba que as pessoas estão entrando em contato comigo até hoje, porque eu não desvinculei essa página ainda de lá. Então, se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também, tá? E eu falo, ó, no último mês eu acho que chegou a mais de 380 pessoas. Chegou a ser mais de 380 pessoas que me encontraram no Google Meu Negócio. Então, assim, super vale a pena. Tá tranquilo até aqui? Me conta aí. Beleza. Então, bora para a segunda parte, que é como que a gente pode abordar um cliente. Vamos entender melhor então como que funciona isso, tá bom? Essa abordagem, para a gente abordar um cliente, ela acontece também de uma forma. Ela acontece por uma conversa. Então, seja essa conversa de forma presencial ou seja essa conversa de forma online. Então, só acontece de uma forma, seja presencial ou seja online. É assim que a gente acaba abordando um cliente. E o fato de você estar, às vezes, desesperada para poder encontrar um cliente, não quer dizer que quando você encontrar esse cliente, você vai ser aquela louca, como eu já fui, de oferecer tudo para o cliente, tá? Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso. Vocês, acaba que fica muito ali na ansiedade para poder oferecer o trabalho, tudo que você já teve de currículo, né? Você quer colocar para o cliente fazer e acaba que você vai afastando os clientes de você. Então, o que a gente precisa realmente em uma conversa, né, com o cliente, você precisa ouvir esse cliente, tá? Você precisa ouvir esse cliente para saber o que é do dedão do pé desse cliente até a ponta da cabeça, o que é que de fato está incomodando esse cliente. Porque na maioria das vezes a gente acaba não ouvindo porque a gente quer ali indicar aquele procedimento que a gente escolheu que, né, é o que está faturando mais, é aquele que a gente acha que está dando mais lucro e a gente acaba esquecendo qual que é a necessidade principal daquele cliente e a gente acaba decepcionando ele depois, justamente porque a gente não entregou o que ele queria. Isso eu falo para vocês porque eu já tive experiências assim, não só comigo na prática, mas com outras colegas e nesse meio do pós-operatório, então nem se fala, né? A gente tem muito disso, a expectativa e a realidade. E isso tudo porque o profissional não sabe ouvir o cliente através de uma conversa, né? E aí, o que acontece? Depois que você consegue identificar qual que é o problema desse cliente, você também pode, além de identificar esse problema, você pode ver se você resolve. Tem gente que acha que não consegue resolver o problema daquele cliente, mas quer oferecer alguma coisa. Aí acaba frustrando o cliente. Mas eu quero alertar vocês aqui que vocês venham pegar de fato um cliente que aparecer, somente aquele cliente que vocês percebem que vocês têm ali a capacidade de resolver o problema deles, tá? E quando você identifica o que você pode resolver, você precisa verbalizar isso, lembra? Através de uma conversa, você precisa avisar o cliente que você faz e você resolve o problema dele. Porque a Adriana que tá aqui,
ela vai entender isso, porque acontecia com ela também. Ela tinha um cliente, ela conseguia ter o cliente, ela conseguia, por exemplo, abordar esse cliente ali numa conversa, ela sabia identificar o problema desse cliente, sabia que ela resolvia esse problema, mas ela não comunicava por conta de insegurança, por ter vergonha, por estar tão cansada já, porque está trabalhando demais, e aí acaba que não quer, sabe, nem oferecer, tipo, eu faço, mas eu não quero nem oferecer por conta disso. Porque acaba que a pessoa, ela não consegue captar um cliente, né, de forma efetiva. E para poder você captar e abordar e fidelizar, você precisa também passar por esse passo a passo. Então, gente, comunique, converse com seu cliente, ouça o que ele precisa de fato e aí depois você verbaliza numa conversa que você resolve o problema dele, tá? E aí, uma coisa que eu quero trazer para vocês também é que como fazendo, né, muitos cursos e tal, eu encontrava defeito na cliente que aparecia assim, de cima para baixo, de baixo para cima, nela toda. Então ela assustava, porque ela acabava que falava de defeitos que ela nem tinha percebido que tinha esses defeitos. E apesar de achar que eu estava resolvendo todos os problemas daquela cliente, ela não pensava dessa forma. O que acontecia? Eu afastava essa cliente. Eu não conseguia fechar com facilidade ela, né? Porque na verdade ela passa a nem existir. Então a gente tem que ter, de fato, muito cuidado, porque senão a gente pode ficar ali no vácuo. Então, uma coisa que eu quero compartilhar aqui, outro segredo, é uma coisa de cada vez. Às vezes a gente fica querendo oferecer todos os nossos diplomas ali, todas as técnicas que a gente sabe fazer, mas primeiro a gente precisa resolver um problema daquele cliente e resolver um problema de forma eficaz mesmo, alinhado com a expectativa e a realidade dele, para depois pegar a confiança a partir daí e a gente conseguir oferecer um próximo serviço, um próximo degrau, porque a venda fica muito mais fácil dessa forma e aí você acaba criando um negócio lucrativo, tá? Porque aí você não precisa gastar de fato nem dinheiro nem energia para poder conquistar o próximo cliente. E uma coisa que a gente precisa ter atenção, não sei vocês, mas quando eu vou fazer sobrancelhas, essas coisas, eu fico antenada, senão eu tenho que fazer a sobrancelha do fulano, né? E aí acaba que quando eu saio na rua parece que atrai sobrancelhas, né? E atrai aquela sobrancelha horrorosa. Aí eu vejo assim, paro no trânsito, olho pra pessoa ou numa fila do mercado, olho aquela sobrancelha horrorosa e penso, meu Deus, eu posso deixar essa sobrancelha linda e maravilhosa e essa pessoa tá desse jeito, né? E aí acaba que eu ofereço o meu serviço, porque eu acho que eu tô ajudando esse cliente, né? Mas a cliente às vezes não quer, ela simplesmente não tem interesse, ela gosta da sobrancelha dela daquele jeito, feia e horrorosa é somente pra mim, que é o meu gosto, né? Mas o fato é que a gente não deve insistir tanto com o cliente, sabe? Que um potencial cliente que às vezes nem nos queira, mas não nos quer não é por conta da gente, mas simplesmente porque ele não tem a consciência ainda, né, do problema que de fato existe ou de uma possível solução que você, caso venha ter. Então, o que a gente precisa é ser mais interessado a abordar um cliente que esteja pelo menos aberto e alinhado com o que a gente tem para poder falar, que está disposto também a te ouvir, né? Que tenha um interesse prévio, sabe? Porque assim você consegue resgatar muito mais fácil um cliente. E também outro segredo que eu queria compartilhar para vocês aqui. Não seja a vendedora chata dos procedimentos estéticos, tá bom? Então, não seja a vendedora chata dos procedimentos estéticos. Entendido até aqui, gente? Tá conseguindo acompanhar? Tô indo de forma tranquila também? Vamos para a nossa terceira parte? Bom, a gente já aprendeu como que a gente pode encontrar um cliente,
que a gente pode fazer na hora de abordar um cliente, né? E agora a gente vai para a parte final, que é como que a gente pode fechar com o cliente, tá? Bom, primeiro que depois que você abordou esse cliente e percebeu ali que tem um interesse para resolver o problema dele, é hora de você alinhar essas expectativas. É muito importante você alinhar essas expectativas para não prometer algo que você não possa cumprir. E esse alinhamento das expectativas, ele deve ser feito antes de você simplesmente até marcar o cliente, sabe? Oferecer um horário para o cliente, antes mesmo dele fazer o pagamento para você. O alinhamento da expectativa tem que ser muito claro, sabe? Tem que ser muito nítido. O cliente tem que falar como que ele imagina que o rosto dele vai ficar, como imagina que a unha dela vai ficar, imagina como que os cílios, a sobrancelha dela vai ficar. Porque se não for alinhado, pode ter certeza, meninas, que o seu nome vai badalar rapidinho. Rapidinho mesmo. Por quê? No meu meio, por exemplo, né, eu vejo muitas cirurgias onde que os médicos acreditam que eles têm que fazer daquele jeito que fica melhor para aquela cliente, pela estatura, pelo peso, simplesmente porque é o que está mais sendo usado, peitão, bundona, cintura fina, e aí acaba que não é isso às vezes que elas querem. A gente não tá nessa onda mais natural, elas também querem isso, sabe? Então elas querem um peito, só que elas não querem um peitão. Elas querem uma cintura? Querem, mas não querem uma cinturinha. Elas querem uma bundona? Não. Elas querem simplesmente um contorno corporal. Então a gente tem que entender que o nosso cliente quer, aquela parte do ouvir, sabe? E é a hora de falar que a gente resolve o problema e alinhar essas expectativas dos dois. É possível ou não é possível alcançar isso? Se é possível alcançar, quantas sessões que vão ser feitas para alcançar? Ah, não sei quantas sessões vão ser feitas. Não tem problema. Faz um pacote menor, né? Vai fazendo individual, um pacote menor com essa cliente e vai falando assim, vamos reavaliando. À medida que for tendo necessidade, a gente vai fazendo. Ó, chegando lá em 10 sessões, se você estiver ainda comigo, não tiver conseguido alcançar o seu objetivo, não, a gente faz o valor do pacote, não tem problema, você só realinha isso. Entendeu? Então, alinhe essas expectativas, porque no meio onde que eu vivo do pós-operatório, existem muitos processos judiciais. E antes de eu entrar somente no pós-operatório, eu vi acontecer também com outros profissionais da estética, tá? Infelizmente. Mas como são poucos os processos judiciais que acaba tendo, elas preferem falar. Então, fala em rede social, fala em outros meios de comunicação, boca a boca, do seu meio ali. E se você estiver numa cidade pequena, ou naquele mesmo vínculo com a pessoa ali, naquele mesmo meio, você acaba sendo queimada, tá? Então, é importante que o que você venha prometer, que você venha cumprir, tá? Da mesma forma, se o cliente tiver uma expectativa muito alta naquele procedimento, você acaba e você percebe que não vai conseguir atingir, você alinha essa expectativa. E tá tudo bem se nesse alinhamento você perder esse cliente. É porque ele não era um cliente ideal, entendeu? Porque ele vai procurar esse atendimento da expectativa dele em outra pessoa. Só que simplesmente vai chegar lá na outra pessoa, a pessoa também não vai conseguir o objetivo, porque você avaliou bem, você sabe que não vai conseguir, e essa pessoa vai acabar se frustrando. Mas que fale então da boca, né, do outro lá, do que falar da sua, do seu serviço. E aí depois que você fez esse alinhamento com o cliente, agora é hora de você acabar fazendo um intimato mesmo. E aí vamos marcar então o horário, qual que é a sessão que fica, quantas sessões então que você vai fechar, como que é os seus horários, as disponibilidades. Vamos começar já a colocar em prática o que a gente está falando aqui. Então, qual que é o melhor dia para a gente começar? Então, é hora de fazer um intimato. E depois disso, dizer os valores e as formas de pagamento. Então, essa parte é bem simples, é muito fácil de ser aplicado. Eu acredito que pode ser aplicado aí mesmo. E eu queria passar outro segredo para vocês, que é o seguinte. Quanto mais minuciosa você for, quanto mais paciente você for, quanto mais detalhista você for, você tem mais chance de fechar um cliente.
E isso eu falo por conta própria mesmo. Os clientes que chegam até mim não é só porque tem uma pessoa que está me indicando. Essa pessoa que está me indicando, ela está indicando mais 5 pessoas. Eu sou a 6ª pessoa dessa indicação. O que você acha que de 5 pessoas que são as concorrentes, que estão ali, faz com que o cliente feche comigo? Sem me conhecer previamente, né? Ele não me conhece, nunca me viu, pelo WhatsApp, às vezes, ou por uma ligação, simplesmente por conta desse segredo. Quanto mais minuciosa você for, quanto mais paciente, mais detalhista você for, mais chance você tem para fechar com o cliente. Porque o cliente gosta desse controle da situação, sabe? Ele gosta de conhecer esse passo a passo. Então, esse é o nosso público. Tranquilo, né, gente? Vou recapitular aqui, senão não vai dar tempo, hein? De passar tudo que eu quero para vocês. Bom, recapitulando, como que a gente encontra um cliente? A gente tem 2 formas, a forma passiva e a forma ativa, né? E para ser a forma ativa, a gente tem que bater de porta em porta. Se for a forma passiva, a gente fica ali quietinha e faz aquelas estratégias de como ser vista, né? Principalmente no meio online. E além disso, as parcerias, né? Que a gente pode fazer para depois receber. Como que a gente pode abordar com o cliente? Bom, a nossa abordagem é através de uma conversa. Lembra que você precisa conversar com o cliente, você precisa ouvir o cliente e você precisa ver qual que era a solução que você pode ajudar e você precisa comunicar essa solução para esse cliente. Precisa avisar que você que resolve o problema dele. E como que você fecha? Você alinha as expectativas, você faz um intimato para ele e você diz ali os valores e forma de pagamento que você tem, tá? Para oferecer para ele. Então, para finalizar, eu quero também lembrar o seguinte, que é um segredo. Não existe cliente que seja perfeito, existe cliente que precisa dos nossos cuidados. O que eu tô falando para você aqui é um guia, né, para você encontrar esse cliente, mas ele não é perfeito, tá? E outra coisa é que a gente busca através do cliente o quê? Dinheiro. E esse dinheiro vem de pessoas, que são os nossos clientes. E pessoas, né, são seres humanos. E seres humanos são seres humanos imperfeitos. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, então é impossível exigir perfeição de um cliente, né? Mas a gente tem que buscar para que ele esteja ali alinhado com o que a gente quer, né? Lembra das nossas características, dos nossos valores pessoais e do procedimento que seja de fato um procedimento que a gente perceba que seja lucrativo. Então precisa ter essa tríade, né? E para inspirar vocês, eu quero contar rapidamente aqui a minha história, que é o seguinte: eu fiz uma listagem, né, de 10 médicos que eu queria para entrar na equipe deles, do pós-cirúrgico. Quando foi para poder entrar na equipe deles, eu bati de porta em porta. Eu fui em todas as clínicas mais reconhecidas e nos médicos mais reconhecidos aqui da minha cidade. E 9 desses 10 fecharam a porta para mim e falou que não tinha oportunidade para mim, para poder eu conseguir esse cliente através de uma parceria. E aí eu fui para casa no ônibus chorando, super chorando, chegando quase em casa, eu falei assim, eu desisto, eu não quero mais, eu não vou prospectar dessa forma. E acabou que, quando foi 2 dias depois, uma outra secretária da 10ª médica ligou, falando assim, ó, você tem um horário amanhã, você tá confirmada, né? Aí eu falei assim, vou. Pensei, não tem nada mesmo, vou lá de qualquer jeito. Chegando lá, essa médica fechou parceria comigo. Então, na 10ª médica que eu fui, consegui uma parceria de sucesso, que é essa parceria que eu tenho há 12 anos. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês não venham desistir, como eu desisti, mas aí que vocês venham ser resgatadas, como eu fui resgatada, sabe? Por conta da persistência que eu tenho com as coisas e comprometimento. Então, insista para encontrar esse cliente, persista para encontrar esse cliente, não desista e não se sinta desmotivada para poder encontrar esses clientes, tá bom? Então, eu quero saber se vocês gostaram da nossa primeira live. Eu não sei se o Instagram ele traz somente 1 hora de live pra gente, se for, ele já tá para poder se encerrar por esse período, né? Mas tem alguém que tem alguma dúvida?
sobre o nosso conteúdo. Me conta aqui. Enquanto isso, eu quero agradecer vocês, né, por ter vindo, participado. Mais uma vez eu quero agradecer o comprometimento de quem ficou até agora aqui comigo e que está disposto a fazer um movimento, né, diferente aí na sua estética para transformar e sair desse caos que muitas de nós ainda vivemos. E eu quero que vocês tirem um print, né, tirem um print aí, me marque nos stories de vocês e escreva lá um insight que você teve com a nossa conversa hoje aqui. Eu quero que vocês venham trazer para mim qual que foi a virada de chave, qual que foi o segredo que eu falei aqui para vocês que fizeram toda a diferença e que vocês se comprometem então a partir daí aplicar. Eu quero que vocês me digam lá e aí eu quero ver e eu quero repostar nos meus stories isso, porque eu sei que é uma forma de retribuição. Então, assim como eu estou oferecendo para vocês, né, eu também busco ser retribuída dessa forma, como essa forma de carinho. Aparentemente não tem nenhuma dúvida, isso é bom, né? Porque é sinal que eu expliquei direitinho para vocês e vocês conseguiram compreender o conteúdo que eu queria passar. É lógico que eu tô aberta para vocês sabem disso. Então pode também falar, se lembrar depois mais tarde, pode falar comigo lá no direct. Vamos programar a nossa próxima live e eu vou trazer muito conteúdo legal por esses dias. Vou oferecer de fato oportunidades através desses conteúdos para que vocês saiam do lugar e que tenham uma estética como a Adriana tá aqui e ela falou para vocês, né? Uma estética realmente que tenha lucratividade e que venha alcançar de 10 mil para cima, porque eu acredito que todo mundo é capaz, tá bom? De alcançar esses resultados na estética. Basta ter o comprometimento, a metodologia correta, basta você ser também uma pessoa que sai do lugar, tá joia? Então, a Elaine tá falando aqui que ela fez também uma parceria, né? Propôs uma parceria com uma pessoa de cílios. A gente tem que buscar, de fato, uma parceria com quem tem o nosso público, né? E a gente vai saindo da caixinha, vai observando. Uma pessoa vai falando para outra e daqui a pouco a nossa agenda tá lotada. Muitas vezes a gente não tem paciência também, né? De aguardar vir esse retorno. Mas pode ter certeza, Elaine, vai vir e você vai superfaturar. Eu tô aqui para poder te ajudar nesse passo a passo e eu conto com o comprometimento de vocês todas, tá? Então até a nossa próxima live, gente. Muito obrigada a todas vocês, tá? Um beijão e tchau, tchau!